vamos falar do impacto da pandemia no setor de vinho e especificamente dentro deste impacto da pandemia no setor de vinho eu vou destacar essencialmente aquilo que diz respeito à região do Mercado do Douro, porque até estando presente também o meu colega, o Dr. Bernardo Gouveia, não seria sensato da minha parte já a fazer a análise do país, porque o IVV melhor o fará. Pela primeira vez nós estamos presente uma pandemia, um quadro de pandemia num mundo globalizado. E, portanto, se à partida nós poderíamos pensar que isto traria mais confiança a todos nós, pelos vistos, aquilo que nós nos deparamos é que todos os agentes económicos de alguma maneira foram devastados numa primeira fase pela preponderância desta pandemia e não encontrar mecanismos de responder rapidamente ao quadro que a saúde a todos nos obrigava. E há aqui uma questão que tem a ver com a confiança dos mercados e a confiança do próprio setor de vinho, que também se inclui. Dentro deste quadro de pandemia, rapidamente percebemos que houve uma evolução de um quadro que à partida poderia ser menos dramático, mas que rapidamente, com o crescimento, verificamos que a Covid passou a ser uma das doenças que mais importava estudar, mais importava desenvolver trabalho efetivo, e deste trabalho efetivo lança-se uma grande questão que tem a ver como sobreviver a uma economia infectada e, desde logo, as empresas têm impactos diretos ao nível das medidas de apoio que preconizavam, da própria relação com os seus trabalhadores, o próprio impacto da crise no mercado nacional e no mercado internacional, as previsões que não eram otimistas e não são otimistas em todos os setores e o grande desafio que se colocava agora a esta nova globalização. Ou seja, uma série de questões, uma série de mutações imprevisíveis que não estávamos preparados ou pelo menos não tínhamos respostas no seu imediato. E também não podíamos de alguma maneira aprender com os choques anteriores porque nenhum de nós se lembra de nenhum quadro pandémico ao nível mundial. Mais importante ainda é que nós tínhamos estudado cerca de 12 tecnologias disruptivas e economicamente viáveis e parece que nenhuma delas dava uma resposta no imediato. Mesmo aquela que se pretendia que fosse a mais imediata, que tinha a ver com a genómica da última geração e que se pretendia que de alguma maneira desse resposta cabal ao estudo da sequenciação do genoma deste vírus e pudesse de alguma forma aportar novas contribuições, fosse no desenho de uma vacina, fosse numa terapia mais eficaz, uma terapia desenhada à medida deste vírus, também ela se revelou ineficaz porque nós chegamos à conclusão que isto ainda vai levar algum tempo e este tempo também não joga a nosso favor. E mesmo as outras tecnologias, todas elas que serviram de apoio para o desenvolvimento de grandes mecanismos e a implementação desses mecanismos ao nível do setor do vinho e de outros, também eles levaram algum tempo a aportar esses contributos, mas de qualquer maneira estamos melhor hoje do que estávamos há um mês e meio atrás. E este quadro de incerteza gera-se basicamente com três grandes questões. É que nós não podemos prever o futuro, nós não temos mecanismos que nos possam dizer como é que este futuro se vai comportar neste quadro pandémico global. Temos que pensar sobre o futuro, sobre estratégias a desenvolver dentro deste setor e dos outros que também afetam a agricultura portuguesa e temos os pressupostos, cada um de nós à sua maneira, sobre quais serão as melhores estratégias para debelar este quadro pandémico naquilo que diz respeito à economia do mercado. E, portanto, neste quadro de imprevisibilidade, tivemos logo esta grande nuvem que afetou o setor e as reações do setor fizeram-se desde logo numa primeira fase com o live nas plataformas sociais, tentando de alguma maneira trazer e aportar novos mecanismos de comercializar, de se relacionar mesmo com os clientes, com os consumidores, a atualização dos websites, portanto aqui a parte informática teve um grande aporte e um grande contributo na própria utilização destas plataformas existentes para entrega e venda dos próprios produtos, muito importante, deve-se dizer, porque foi a única maneira que nós tivemos durante este tempo de nos relacionarmos uns com os outros, o quadro pandémico assim o exigia, o acesso gratuito a muita informação que outrora estava vedada e que chegámos à conclusão que é melhor disponibilizar esta informação para que as pessoas, os consumidores de uma maneira geral, possam estar em interface com aqueles que são os vendedores. E, finalmente, os webinars. Nós próprios, no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, lançámos diversos webinars, lançámos diversos eventos para dar essa proximidade com o setor e também com aqueles potenciais consumidores.
Portanto, as reações do setor não eram, numa primeira fase, e continuam a não ser, muito otimistas, porque de facto as quebras existem e são reais, e num tecido fundiário, na região do Mercado do Douro, que é um tecido fundiário de pequenas e médias empresas, microempresas mesmo, devo dizer, é mais preocupante. Nós lançámos 2 inquéritos, temos aqui, está atualmente a decorrer um terceiro, mas lançámos 2 inquéritos em tempos diferentes. Lançámos um inquérito no final do mês de março e um outro inquérito em finais de abril e inícios de maio, para verificar como é que o setor estava a responder a esta crise. E a primeira questão que lançámos foi se a empresa se encontrava em atividade ou se, pelo contrário, estava parada. E verificámos que em finais de março e inícios de abril tínhamos cerca de 59% das empresas da região do Mercado do Douro que estavam paradas, quando comparado no final do mês de abril, inícios do mês de maio, tínhamos cerca de 75% que diziam que estavam em atividade. Ou seja, tínhamos 59% em atividade em finais de março, tínhamos 75% em finais de abril e início de maio. Portanto, houve aqui também uma dinamização para a participação empresarial mais acuidada. E finalmente, tínhamos aqui cerca de não 7% das empresas que não se encontravam em atividade no final do mês de abril e início de maio, e tínhamos cerca de 9% no final do mês de março. Quando comparamos as diferentes atividades, é curioso verificar que dentro da viticultura tivemos um aumento da atividade da parte da viticultura, portanto não havia funcionamento parcial mais elevado no início do primeiro inquérito. No segundo inquérito há aqui uma retoma dos trabalhos de viticultura, que são bastante importantes para os tratamentos fitofarmacêuticos, têm que ser levado a cabo para que não haja doenças e não haja a propagação dessas doenças, pode levar a um decréscimo da própria produção vitivinícola na região do mercado. Mas mais importante destes gráficos é de facto realçar a quebra no enoturismo, em que nós verificamos que, de facto, do primeiro para o segundo inquérito não há grandes melhorias ao nível do enoturismo, e estas quebras do enoturismo afetam sobretudo a parte do canal Horeca, que vão ter uma relação direta ao nível dos consumos dos vinhos, ao nível do mercado nacional, designadamente hotéis, restaurantes e cafés. Nas restantes variáveis, produção e engarrafamento, exportação e mercado nacional, não há diferenças significativas, pese embora no mercado nacional haja aqui uma melhoria em termos de funcionamento parcial de alguma atividade. Uma outra questão que também tínhamos lançado, eu não vou aqui apresentá-las todas, mas de qualquer maneira assinalar o impacto previsto no próximo mês em comparação com o último mês. Pareceu-nos importante verificar como é que o setor também se relacionava ao nível das previsões e verificámos que ao nível do volume de vendas notávamos que houve uma diminuição no caso do primeiro caso de 81 para 88, portanto estava mais pessimista o setor quando da realização do segundo inquérito, e ao nível dos preços médios de vendas, exatamente o mesmo tipo de raciocínio, sendo que a estagnação neste caso baixou de 53% para 49%. Portanto, todos estes dados nos ajudam a relacionar melhor e a perceber melhor qual era a evolução que o setor estava a ter, sendo que no primeiro inquérito nós tivemos apenas cerca de 111 respostas, no segundo inquérito tivemos 297 respostas para esta previsão de relação. Ao nível do impacto económico na região do Mercado do Douro, é evidente que houve uma quebra bastante significativa, deve-se dizer. No início a quebra era residual, mas à medida que o tempo foi decorrendo, nós temos atualmente quebras que são bastante significativas, apesar do mês de junho ter, no caso das vendas no vinho do Porto, ter aumentado ligeiramente em relação ao mês de junho do ano passado, mas notamos também que o mês de junho não é um mês significativo ao nível da balança comercial e, portanto, mesmo este ligeiro acréscimo que nós tivemos em comparação do vinho do Porto em relação ao ano passado não faz pensar que seja significativa, porque notamos que o mês de junho, em teoria, é um mês muito baixo ao nível das vendas e, portanto, não faz grande sentido que haja uma valoração excessiva deste mês de junho. De qualquer maneira, notamos que há aqui diferenças que são significativas, também no caso do vinho do Douro, e no caso do vinho do Douro deve-se realçar o facto de estes vinhos do Douro estarem dependentes essencialmente do mercado nacional. E, portanto, se o mercado nacional teve uma forte quebra precisamente pelo canal Horeca, é indicativo de que os vinhos do Douro vão ter uma maior quebra quando comparado com o vinho do Porto, onde os principais mercados são sobretudo os mercados de exportação. E, portanto, não há uma quebra tão elevada ao nível do vinho do Porto, mas ao nível dos vinhos de Douro e, sobretudo,
porque são pequenos e médios empresários, têm uma quebra muito maior. E, portanto, se falamos aqui em quebras média de quebras, nós muitas vezes também nos esquecemos daqueles que são os pequenos produtores, e estes pequenos produtores engarrafadores têm quebras mais significativas porque não têm essa capacidade, essa resiliência de ter mercados muito próprios e de nível internacional que, de alguma maneira, dificulta também o seu trabalho. E, portanto, este é o quadro, o cenário. Em termos de tendências, aquilo que nós notamos em tendências, aqui há uma tendência para a sustentabilidade, neste caso, principalmente ambiental e social. Eu aqui na parte económica deixei a separação porque apresentei os gráficos e pelos gráficos nós vemos que há uma perda de riqueza na região do Mercado do Douro. Na parte ambiental houve um aumento da sustentabilidade, desde logo houve trabalhos que foram feitos, por exemplo, na parte do estudo das águas do Rio Douro, em que se verificava que as águas tinham níveis de poluição muito baixos comparativamente a outras alturas em que os níveis de poluição eram mais elevados precisamente pela presença no parque fluvial. Depois, a tendência para o Data Intelligence e Business Intelligence, a vulgarização das ferramentas digitais que de alguma maneira se revelaram aqui como acessórios fundamentais para esta nova estratégia de relacionamento com os consumidores, a procura de produtos light, que também teve aqui também um forte acréscimo, e a globalização da culinária, onde também se pretendeu de alguma maneira associar o mercado do vinho e a área do vinho. Em termos de consumidor, isto visto do outro lado, tivemos um turismo local e em lugares com menos gente, portanto, na região do Mercado do Douro, nós notamos que a região do Mercado do Douro está hoje muito despovoada comparativamente a outras alturas, a outros anos que podemos vivenciar. A compra e a consulta através das plataformas digitais, que teve aqui também um acréscimo, e as plataformas e-commerce, que se revelam agora mais eficazes porque permitem negociar e transacionar esses produtos. A potenciação do cocooning, portanto esta proteção quase que excessiva que parece existir e que muitas vezes ao nível dos mercados não faz grande sentido. A compra local e em lugares de confiança, que parece que houve aqui também uma retoma em termos de ligação com alguns dos vendedores que nós conhecemos habitualmente, portanto aqui também é quase que um aspecto negativo por um lado, mas um aspecto positivo por outro. E a menor disponibilidade para a compra de produtos caros, que se fez sentir também ao nível do consumidor. Dramático ou mais problemático, temos a questão da higienização, que levou a que se apresentassem novas estratégias. Temos agora o selo Clean Safe, que é bastante importante para de alguma maneira atrair o novo turismo a esta região. O turismo e o território não se faz sem pessoas, e são as pessoas que dinamizam o território, aqueles que cá estão, mas aqueles que cá estão em relação direta com aqueles que nos visitam. Só assim que se consegue fazer, obviamente, o desígnio de potenciar uma região de Mercado do Douro. O menor poder de compra é também um fator associado a esta diminuição, uma compra menos impulsiva, por vezes com algum feedback também de outros que compram habitualmente por este tipo de plataformas e que nos aconselham e nos dizem que se devemos ou não comprar esse tipo de produtos. A compra de produtos mais baratos pode ser um aspecto positivo, como pode ser um aspecto negativo, tudo depende da perspectiva de mercado que nós tivermos aqui a consagrar, e finalmente a diminuição das viagens. E a diminuição das viagens que trouxe um forte decréscimo em toda a cadeia de valor que nós queremos potenciar, desde a vinha ao copo, e que é bastante importante nesta relação comercial que nós queremos nesta região tão importante para o país, mas também para o mundo. Em termos de ameaças, concluo já, portanto, para não me estender, até porque depois já de haver um período para a discussão. Temos aqui várias ameaças possíveis, mas também nestas ameaças nós devemos ver algumas oportunidades e alguma correção daquilo que não foi tão bem feito nos últimos anos. A perda do peso dos vinhos das classes premium, a perda de peso do canal Horeca ao nível do mercado nacional, menos turistas, menos visitas de jornalistas. É bastante importante esta opinião jornalística informada, que de alguma maneira notabiliza mais os nossos vinhos no mercado internacional. Menos viagens de promoção, que também acresce aqui também uma perda da nossa presença ativa em determinado tipo de mercados que de alguma maneira notabilizam e levam mais longe a marca Portugal. As feiras e concursos que também se diminuíram, tivemos este ano o caso da Provine, que foi cancelada, por exemplo, e as dificuldades na exportação em alguns mercados onde a Covid ainda tem uma forte prevalência e torna-se mais difícil introduzir os nossos vinhos. Ao nível das oportunidades,
Temos a oportunidade do novo enoturismo, um novo modelo de enoturismo, e, por exemplo, há algumas casas que já estão a ter uma forte procura, precisamente porque estão em locais mais afastados dos grandes centros, das grandes metrópoles, e, portanto, para essas pode constituir uma oportunidade reforçada, até porque, por vezes, mais importante que propriamente o grande enoturismo, a grande massificação deste enoturismo, é também um turismo de proximidade, e é precisamente na retina desse turismo de proximidade, da pessoa que nos acompanhou, que muitas vezes até pode ser o condutor do tuk-tuk que nos acompanhou, mas que teve uma simpatia, teve de tal maneira um destaque para nos explicar determinado tipo de histórias, porque é a experiência que é vendida, que leva a que nós regressemos e voltemos a esse local. O reforço do consumo em casa. Houve vários estudos que apresentaram estes dados, portanto, em que houve um forte acréscimo do consumo em casa, o reforço das vendas online, que já tínhamos falado atrás, o reforço das vendas em garrafeiras de confiança, que também se fez sentir, e o consumidor que tem mais informação sobre o produto que vai comprar e até acaba por fazer pontuações ele mesmo, algumas vezes, quando há as wine hours diárias, para dizer que concorda ou discorda daquilo que foi apresentado. Tudo isto tem que ser visto também num novo quadro, um novo quadro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que temos a inovação, temos a competitividade e temos a sustentabilidade, e temos de facto muitos fatores que contribuem para isto, mas todos eles são importantes e todos eles têm que ser de alguma maneira vistos no conjunto e não de forma isolada, e eu acho que este slide, conjuntamente com aquele slide inicial em que nós falávamos das 12 tecnologias disruptivas, nos ajudam a explicar e a definir um novo molde, um novo caminho para o setor do vinho, e que teremos a possibilidade de discutir. Para terminar, apenas dizer que, de facto, e tive possibilidade de ter visto este livro que diz que este vírus que nos enlouquece, mas é uma nova forma também mais otimista de dizer que, apesar de tudo, a humanidade vai continuar, e pese embora o facto de nós sabermos que este vírus tem uma série de mutações e nós já temos aqui cerca de 410 genomas possíveis de sequenciação, nós vamos ter um caminho e vamos ter uma resolução para este problema que nos assola hoje. Vai seguramente mudar os nossos comportamentos e as nossas formas de nos relacionarmos com todos os nossos amigos, familiares, até na proximidade que temos em relação a todos aqueles com quem trabalhamos, mas seguramente que vamos, tal como a região de Mercado do Douro o fez no passado, vamos continuar a trabalhar e juntos vamos delinear um caminho que nos vai tornar ainda mais fortes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gilberto Igrejas, pela sua belíssima apresentação, uma exposição que incidiu sobre aquilo que sabemos que é a região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, não é? Que tem 2 patrimónios da humanidade, o Alto Douro Vinheteiro e também o Parque Arqueológico do Coa, e felicitá-lo porque de facto vemos aqui uma fotografia do Douro, passando vários pontos, os impactos que a pandemia teve nessa região, o estado da arte com vários ângulos de análise. Um dado curioso foi o caso do enoturismo, o impacto brutal que teve logo na altura, mas também, no final, nos deixou aqui algumas reflexões em termos de tendências, de ameaças e de oportunidades, e por isso eu diria que temos aqui várias pistas para a reflexão e para questões que se possam colocar na fase final. Muito obrigada pela sua exposição. Muito obrigado, Passarei agora a apresentar o nosso próximo orador, Jorge Schanman, que é membro do Conselho de Administração da Sograp Vinhos e responsável pelas relações públicas e pela representação institucional desta empresa de vinhos, líder em Portugal, que é também presidente da Wine Moderation, uma ONG em Bruxelas, é vice-presidente também do Comitê de Vin, uma federação de vinhos em Bruxelas, presidiu também a ACIBEV durante 3 mandatos consecutivos e é uma referência nesta área e que temos tido no contexto da Universidade Católica o privilégio de contar com ele também com o seu conhecimento e com o seu expertise. E, portanto, passaria a palavra a Jorge Schanman para nos dar conta do seu testemunho, da sua visão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, professor Nuno Fazenda e professor José Couto, muito obrigado pelo convite. Espero que depois dessa brilhante apresentação pelo Sr. Presidente do Instituto de Vinho do Porto, o que vou comentar venha a consolidar assim alguns dos pontos. Algumas das coisas já foram faladas, mas vou tentar aqui fazer o sharing do meu ecrã para
falar um momento e para orientar-me e não perder um pouco o fio. Portanto, isto essencialmente é diria uma tentativa de dar uma visão geral do impacto, a curva de aprendizagem, a perspectiva política para o futuro do setor de vinho, na base que quando estamos a tratar com uma crise, as coisas acontecem de forma que nem sempre sabemos quais são as reações que deveríamos tomar e como todo, vamos melhorando a forma de fazer. Eu dividi isto em 3 partes, que estão aqui codificados por cores, mas antes de mais, e porque de facto o setor vitivinícola em Portugal é importante e dá muito emprego, não só às pessoas, os postos de trabalho diretos, mas também a todas as infraestruturas que apoiam essas pessoas, desde a padaria, o talho, o supermercado, que sustenta as regiões que produzem e cultivam e produzem os vinhos, e depois temos um valor relativamente importante em termos das exportações e o trabalho feito nos vinhos portugueses durante os últimos anos tem colocado as alternativas ao que é o vinho do Porto, porque o vinho do Porto é muito importante, tem uma excelente história, mas os vinhos do Douro e vinhos do Alentejo, os verdes, o Dão, têm todos começado a entrar nos mercados de exportação, que é muito importante. No mercado nacional, temos duas situações aqui, uma situação que é interessante, o consumo per capita está registado a 61 litros per capita. Evidentemente, a visita de uns 20 milhões ou 22 milhões de turistas provavelmente ajuda a este consumo, porque a alternativa seria que, de facto, os portugueses consomem muito. Mas também a forma que consumimos é uma forma muito ligada à dieta, a dieta mediterrânica e a gastronomia. Portanto, também vê-se aqui uma razão para este número. Mas o número que mesmo queria aqui falar é este número aqui do volume de Noreca e o valor de Noreca. Isso é hotelaria, restauração, café e também, de certa forma, inclui o que é no turismo. Isto fechou e, evidentemente, houve uma diminuição do consumo instantâneo. Nesse momento, uma parte do que estava a ser consumido, que estava a ser vendido, essencialmente deixou de ter saída e deixou de ter consumidor. Mais atingidos aqui foram os produtores que estavam concentrados na Horeca e no turismo, evidentemente, e essencialmente no início, com as informações que começamos a receber, 67% das empresas reportaram reduções de encomendas, que até deu para diminuir a produção numa média de 45%. A confusão no início e depois a confusão inicial que houve no retalho e grande distribuição criou um período de adaptação, porque as vias de provisionamento para os bens essenciais eram prioritários e isso resultou numa estimada 20% de diminuição da seleção dos vinhos no ponto de venda e especialmente perto de vinhos e vinhos premium. Portanto, os consumidores que passaram a comprar nas grandes superfícies e consumir em casa, estavam a consumir e comprar vinhos mais em conta, não eram vinhos de grandes investimentos, como já foi mencionado pelo Dr. Gilberto Igrejas.
Agora, uma das situações que tem acontecido, e isso também atinge o volume total do vinho vendido no mercado nacional, foi o merchandising cruzado e os tops de gôndola, onde muitos supermercados retiraram isso, porque evidentemente não estavam a concentrar na venda dos vinhos como tinham estado a fazer previamente. O canal online, uma via importante de vender vinho, que foi desenvolvida e que está a ser desenvolvida rapidamente para compensar o facto que as pessoas talvez não estavam a sair de casa, tinha grandes problemas nas entregas, coisas que foram sido compensado numa segunda fase. A instabilidade nas exportações também foram muito graves, porque não só foi uma questão de fecho das fronteiras, como fecho dos mercados externos. Muitos mercados entraram no mesmo ritmo que Portugal tinha feito, e assim, até em França, havia zonas que consideraram que as bebidas alcoólicas e o vinho não eram bens essenciais e proibiram a venda desde o início, e depois alteraram e puseram os vinhos à venda outra vez. Mas desde do fato que os importadores fecharam, as dificuldades logísticas e, evidentemente, a capacidade de cobrança, todos tornaram-se problemas reais, sensivelmente de um dia para o outro. E depois havia países terceiros, a China já tinha fechado quando Portugal começou a entrar na crise, mas países como o Canadá, os Estados Unidos e a Rússia, que são mercados importantes, também tiveram atrasos nas exportações. Claro, sabemos porque houve muita publicidade sobre a comunicação, sobre o facto que as marcas reinventaram-se para produzir gel para as mãos, e garrafeiras e empresas aceleraram o canal online, mas temos que ser sinceros que o canal online ainda representa volumes muito pequenos comparativamente com o dia a dia. A produção e mão de obra, evidentemente, houve uma série de alterações, o teletrabalho, o trabalho em casa, de facto, para tudo a parte especializada, tornou-se uma coisa dia a dia, e aliás há muitas empresas que ainda têm pessoas a trabalharem em casa, e não só empresas, mas muitas empresas em todos os setores que fazem isso. O resto, de facto, houve um processo de segurança que tornou todo o processo de produção mais lento para garantir a segurança. E depois havia problemas, e tem havido problemas, com o recebimento de matérias-primas para a finalização do produto, nomeadamente caixas, cápsulas, rótulos, houve compensações e houve procura de novos fornecedores que estavam preparados para fazer isso. Ainda no fase 1, na fase 1 e bastante cedo no processo, houve um apelo a Bruxelas para ver como é que Bruxelas podia apoiar o setor vitivinícola, e eu não vou entrar muito nesta matéria, porque eu sei que o Sr. Presidente do IVV certeza que vai partilhar aí algumas informações, mas a Comissão Europeia inicialmente aprovou uma série de medidas de flexibilidade e abriu uma controvérsia política importante envolvendo não só países, mas também o próprio Parlamento Europeu, que pediu mais apoios e mais flexibilidade. Claro, durante este processo todo, uma das coisas que o setor de vinho tem estado sempre muito atento é as preocupações da Organização Mundial da Saúde, que
estava bastante preocupado e começou a fazer bastante comunicação sobre o facto que o aumento do consumo durante o confinamento ia levar à violência doméstica, ia levar a muitos problemas de saúde e ia distrair, de facto, do que era mais importante, tratar do Covid-19. Em Portugal, houve proibição do consumo na rua para evitar que as pessoas se juntassem e em vários países houve ameaça de proibição de vendas e muitos estudos e inquéritos que, dependendo em quem fez o estudo ou inquérito, deu resultados mais ou menos positivos. Contudo, eu penso que pode-se dizer que o consumo não aumentou como a Organização Mundial achava que ia aumentar, porque as pessoas que consumiam em casa normalmente consumiam em situações de alimentação e não consumiam em bares e na noite como podiam fazer. Portanto, o estudo, por exemplo, que saiu agora em Portugal, mostra que gente nova, com menos dos 30 anos, portanto, diminuiu o consumo de bebidas alcoólicas, enquanto acima dos 30 anos houve um ligeiro incremento, especialmente do vinho, mas de todas as formas isto não compensou tudo o que era o setor, as vendas do setor. Entrando em fase 2, o que eu chamo de fase 2, que é a evolução, nós evidentemente, já foi referido, a aceleração de várias tendências que já existiam. A tecnologia em comunicação, nós já estávamos usando videoconferência, mas hoje em dia está instalado, aliás, o tipo de webinar que estamos a fazer hoje, eu já fiz com Chile e com a Argentina, com toda a naturalidade e, de facto, passa eficazmente e sem ter que viajar. As vendas online, sem dúvida, isto é uma coisa que vamos continuar a ter e a faceta disto, além da entrega em casa, o click and collect, onde uma pessoa, de facto, pode fazer a encomenda e poupa muito tempo, porque tem tempo em casa para o fazer e depois vai buscar o produto e não tem que pagar os custos de entregas e essas outras coisas, se quer fazê-lo dessa forma. Agora, voltando a algumas outras coisas que estavam aqui, que são preocupantes para o futuro, e embora o Covid-19 é, de facto, um problema iminente, não podemos perder a vista dos mercados e a volta ao novo normal destes mercados. E estes mercados podem ser dentro da União Europeia, com a abertura limitada da Horeca, o retoma de turismo, numa forma muito ténue, as pessoas ainda não se habituaram a viajar de avião outra vez, as longas distâncias, mas também temos que ver os problemas que têm acelerado nos acessos dos mercados-chave. O Brexit vai ser uma saída sem acordo. Não digo que se não houvesse Covid-19, os ingleses teriam chegado a uma conclusão positiva com a União Europeia, mas definitivamente perdeu-se muito tempo com esta crise que houve. Com os Estados Unidos, a disputa Airbus-Boeing é só uma das que vem aí, e se não houver uma alteração de política nos Estados Unidos, por alguma razão o vinho é sempre selecionado como um refém na Europa quando há outros problemas. Nós não temos nada, nós não produzimos aviões, algumas vezes conseguimos que os nossos vinhos estão nos aviões a ser servidos, uma coisa que agora vai ser muito reduzido no futuro, mas, pelo visto, vai haver uma guerra de tarifas aqui à volta do Airbus-Boeing. China, o mercado está fechado, com acesso difícil, e uma das coisas que cada vez mais habituamos-nos é que, de facto, as exportações para a China requerem não só tarifas, como barreiras não tarifárias.
Na Rússia, uma nova legislação que foi introduzida agora, fácil para os russos entender, mas não para o resto do mundo, de facto poderá criar uma grande barreira nas exportações dos vinhos da Europa para a Rússia, porque sensivelmente eles não deixam de reconhecer indicações geográficas e denominações de origem, portanto, isso é problema. E Brasil, as barreiras não tarifárias continuam a ser um problema grave que não deixa de existir. Mais perto, a iniciativa ambiental da Comissão Europeia, que por um lado é absolutamente louvável e muito bom, de facto pode trazer alguns desafios, de facto vai trazer alguns desafios para o setor vitivinícola na Europa, e Portugal talvez aí consegue de certa forma sair melhor. Mas a PAC, de facto tem sido uma discussão grande no meio de eleições do Parlamento Europeu, depois problemas criados com o Covid e a impossibilidade do Parlamento juntar-se e passar isto. Portanto, a notícia é que, e sabemos que as regras atuais vão ser estendidas até 2022 para dar alguma estabilidade. O Green Deal tem um impacto em tudo, incluindo na área vitivinícola, e é ter um sistema alimentar justo, saudável e ecológico, que diria, acompanhado, se não liderado pela Direção-Geral da Saúde, Santé, em Bruxelas, uma direção que está muito alinhado com a Organização Mundial da Saúde e, quer dizer, não um grande amigo do setor vitivinícola, que explicarei um momento. Um exemplo é a questão das pesticidas. Dentro destes pedidos ou objetivos estabelecidos pela Comissão Europeia, há um objetivo da redução do uso de pesticidas na área agrícola, numa forma bastante dramática. E, evidentemente, vê-se deste quadro que Portugal, desde 2011 até 2018, tem feito uma redução já significativa do uso de pesticidas, ao contrário de alguns países como a França e a Áustria, que têm aumentado. Portanto, isto é uma guerra que vamos ter em termos de usar os elementos que podemos para ter sustentabilidade de uma forma adequada. A pressão da saúde, da Organização Mundial da Saúde, a DG-SANT, que eu mencionei, e aqui nacionalmente a CICAD, de facto políticas bastante populistas versus científicas, que dão para medidas proibicionistas, e são preocupantes, pouca distinção entre o abuso do consumo de bebidas alcoólicas e a moderação do consumo de vinho, uma tendência da legislação versus educação. Eu acho que recentemente a proibição de venda de bebidas alcoólicas depois das 20 horas em supermercados na zona de Lisboa, que estão abertas até os 22, não tem grande razão de ser, considerando que o consumo na rua é proibido. Portanto, isto é uma legislação que assume que quem vai consumir na rua tem que fazer as compras antes das 8 horas da tarde, da noite, para poder consumir na rua. Mas o consumo na rua é proibido. Isso é uma das coisas. E o movimento de consumo moderado, o próprio trabalho com vinho com moderação, a organização em Bruxelas, o Wine in Moderation, que aqui compensa esta movimentação contra o vinho, ligando à dieta mediterrânica e o consumo. Um futuro incerto, definitivamente. Isto aqui, todos sentimos, e eu penso a mesma coisa.
é preocupante ver, talvez, o incremento da política populista e separatista. Os países, em vez de trabalhar em conjunto, cada vez mais estão a trabalhar com as costas viradas. Assuntos mais práticos, a dificuldade na disponibilidade de mão de obra, alguma parte pelo facto que as fronteiras estão fechadas, ou poderão estar fechadas, outra parte porque de facto há uma escassez de mão de obra para a agricultura e a viticultura, e depois todo o tipo de mudanças nas cadeias de distribuição e outras pressões contra as bebidas alcoólicas. Em conclusão, o que é que posso dizer? É-nos mais claro agora que nas primeiras semanas de março, que o Covid em si é uma crise, mas acelerou uma série de condições existentes. Algumas positivas, podemos dizer o uso do online, o uso da divulgação da informação, possibilidade de compra online. Todos estes elementos são positivos e outras negativas, quer dizer, a reação da saúde. Eu uso aqui umas palavras de Irene Tollaret, que é presidente do Intergrupo Vinho, Bebidas Espirituosas e Alimentos da Qualidade no Parlamento Europeu, um grupo poderoso em termos do setor vitivinícola e bebidas espirituosas, com indicações geográficas, e ela, numa conferência, o outro dia disse: o setor vinho consegue pôr-se de acordo em 80% dos assuntos, mas é crucial que trabalhemos em conjunto para conseguir os outros 20%. E é verdade, o setor de vinho precisa adaptar a uma nova realidade. Precisamos trabalhar em conjunto e os líderes do setor devem liderar. E com isso, queria dizer obrigado. Ok, muito obrigado, Jorge. Eu estou com alguns problemas com a minha câmara, mas penso que me estão a ouvir, certo? Estamos a ouvir, muito bem. Ok, pronto, a minha imagem aparece congelada a maior parte do tempo. Muito obrigado, Jorge, pela sua apresentação. De facto, fez uma caracterização muito fina do impacto, né, da pandemia no setor, e isso ajuda-nos a compreender, de facto, os efeitos ao nível das empresas e as dificuldades que elas estão a passar neste momento. E depois deu também já algumas perspectivas de futuro, e é nessa linha que vamos continuar neste seminário, com a próxima apresentação do Dr. Bernardo Gouveia, que, como sabem, é presidente do Instituto de Vinho e do Vinho, mas antes disso desempenhou cargos de administração e direção em algumas empresas, grandes empresas do setor do vinho, como o caso da Bacalhoa, do Escorão, a Companhia das Quintas. Esteve também ligado a comissões vitivinícolas, como a da região da Beira Interior, e foi presidente da direção da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa. Eu recordo que devem colocar questões e podem desde já começar a colocar as questões, não é preciso esperar pelo final das apresentações, através, portanto, do chat. Passo então a palavra ao Dr. Bernardo Gouveia e agradeço também a sua presença e o seu contributo para este seminário. Muito obrigado, Sr. Professor José Couto. Quero primeiro cumprimentar a Sra. Reitora, a Doutora Celina Becassis, pelo convite para estar presente neste encontro e agradecer a organização ao professor Nuno Fazenda e ao professor José Couto deste importante evento, porque de facto é necessário trocarmos visões e informação sobre este fenómeno tão particular que está a acontecer. Vou começar aqui a minha apresentação. Ora, vamos lá ver se eu consigo. Muito bem. Penso que estão a visualizar, correto? Vamos a ver, muito bem. Sim. Obrigado. Portanto, a minha apresentação vai ser, sobretudo,
Numa perspectiva mais informativa, que eu penso que é, neste momento, a mais-valia que eu posso dar aqui a esta conferência, sobretudo a este nível, farei, portanto, um ponto de situação muito rápido sobre os dados que neste momento temos disponíveis sobre o que se está a passar ao nível do setor do vinho, dados mais quantitativos do que qualitativos, porque os ilustres conferencistas que estão aqui presentes na reunião, a quem eu também aproveito para cumprimentar a todos eles, têm nas suas apresentações e vão com certeza continuar a fazê-lo, dado, sobretudo, informação sobre o contexto, que é muito importante. Vou tentar cumprir o tempo, veremos se o consigo. Então, a apresentação, irei contextualizar basicamente os dados de que dispomos neste momento, que passam pelo conjunto das taxas de certificação reportadas ao mês de junho, passam pelos dados que recolhemos no inquérito IVV, um inquérito quantitativo, a maio, pelas exportações a maio das taxas de autoliquidação no que se refere aos vinhos sem indicação geográfica, pelas exportações totais e por mercado a maio, no que se refere às taxas de certificação das entidades certificadoras de vinhos de denominação de origem e indicação geográfica. Finalmente, uma curta análise do que foram os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística sobre as exportações. Em seguida, a segunda parte da apresentação, então, vou responder àquilo que me foi solicitado, dar o enquadramento das medidas que temos vindo a implementar de acordo com todos os instrumentos e recursos que a vários níveis o IVV dispõe. Ao nível das taxas de certificação, no mês de junho, que são basicamente dois indicadores, um indicador que remete para o que é o nível de certificação das entidades certificadoras de denominação de origem e indicação geográfica, e outro indicador que é a DMA, que remete para o que é a declaração mensal de autoliquidação de vinhos sem indicação geográfica. Portanto, são dois segmentos que se distinguem fundamentalmente em termos de certificação. Peço desculpa, estava a tentar minimizar o vídeo, vou voltar. Relativamente ao mês de junho, estes dados, que são os dados recebidos no IVV por todas as entidades, refletem uma perda, um desvio negativo de perto de 5%, no que se refere aos vinhos com denominação de origem e indicação geográfica, e houve aqui um aumento de alguma forma significativo nos vinhos sem indicação geográfica, o que parece estar relacionado com a tendência que ultimamente temos verificado, sobretudo ao nível do mercado doméstico, para vinhos de mais baixo preço no canal de retalho, que é aquele canal ao nível do mercado doméstico que está a operar com alguma normalidade. Portanto, no conjunto temos aqui ainda um número positivo de cerca de 2% de variação relativamente ao período homólogo. Relativamente no que se refere ao inquérito do IVV, um inquérito que o IVV colocou online, vale o que vale, não é representativo, não tem uma amostra significante, foi basicamente bastante nível de resposta nos primeiros meses, mas no último mês tem sido com alguma dificuldade, porque os serviços do IVV, junto das entidades mais significativas, que neste momento, em termos like to like, temos em crer que representam neste a amostra cerca de 15% do universo da indústria, sendo que é um inquérito, portanto as respostas que estão aqui são declarativas e, no meu entender, estes números devem ser basicamente analisados como uma questão de sensibilidade, sobretudo no que se refere aqui ao percentual que
encontramos e não representativo do universo. Ou seja, o que nós primeiro concluímos aqui é que tivemos de facto um mês de março que foi algo negativo, um mês de abril que já foi bastante negativo, mas a perda, o desvio negativo acentuou-se muito em maio e nós já sabemos que em junho este desvio se vai acentuar mais. Ou seja, no fundo o que se está a passar é numa primeira análise, março e abril, como o Jorge já referiu e o Roberto, portanto houve aqui uma reação de algum canal que se portou melhor, os vinhos premium sofreram imenso, os operadores multirregionais tiveram uma reação mais rápida e mais eficiente ao nível da exportação e até mesmo ao nível do retalho do mercado interno, mas neste momento a situação deteriora-se de mês para mês. Ao nível do que são os nossos dados no IVV, no que se refere a vinhos sem menção gráfica, à evolução das taxas mensais de autoliquidação, nós estamos a ver de facto a degradação da autoliquidação. Portanto, a autoliquidação é a colocação do produto no consumo, é uma declaração que o operador envia para o IVV com correspondente pagamento de taxa para introduzir os vinhos no consumo. Vemos que de facto há aqui uma degradação, sobretudo ao nível dos meses de abril e maio, mas que já vinha de facto com valores negativos desde o princípio do ano. Se refere aos dados que dispomos, que não são totalmente representativos, que dispomos ao nível das DMECs, nós concluímos que dentro do universo vitivinícola, das regiões vitivinícolas em Portugal, há comportamentos no que se refere às exportações, aqui estamos só a falar nas exportações e nos pedidos, portanto, nas entidades certificadoras de exportações. Portanto, temos aqui um desvio bastante acentuado em algumas regiões, como é o caso de pequenas regiões como o Algarve, Trás-os-Montes, Bairrada, mas temos inclusive algum crescimento importante em regiões que têm algum peso, como o Tejo, não tem muito peso, mas está a crescer bastante. Lisboa continua com um crescimento muito interessante e outras. Ao nível do Alentejo, de facto, temos aqui alguma deterioração no que se refere. Basicamente, o que nós podemos ver é que no último mês de maio a situação mais uma vez, a situação se está a deteriorar fortemente e estamos em crer que esta tendência vai continuar no mês de junho. Já no que se refere aos dados do INE a maio, portanto, em valor maio em acumulado, nós temos aqui uma perda muito significativa no último mês, que também temos dados que indicam que se vai continuar a acontecer no mês de junho e que colocou performance das exportações nacionais de vinho em acumulado em 4% negativo. Isto é muito preocupante porque, de facto, a internacionalização e as exportações tinha tido até aqui uma longa série de crescimento nos últimos anos e interromper este ciclo é preocupante e não sabemos ainda como é que esta tendência se vai comportar. Portanto, ao valor das exportações por mercado, há aqui dados também que começam a ser bastante preocupantes no mês de maio. Nomeadamente, a França já vem a cair há alguns meses e em maio refletiu novamente uma importante perda. Basicamente o vinho do Porto é aqui bastante penalizado, mas pela primeira vez em maio
tivemos aqui um dado negativo, que é um alerta, que é uma perda de 10% num dos principais mercados das exportações portuguesas e dos mais interessantes, que são os Estados Unidos da América. Na Europa, basicamente, os países caem na sua generalidade, sendo com uma exceção dos mercados nórdicos. Portanto, ao conjunto, em termos acumulados, vemos que de facto a Alemanha, Bélgica, Angola, Polónia, Espanha são mercados que para além de França, que continua a crescer há alguns meses. Então, passando aqui para a segunda parte desta nossa apresentação, vamos falar aqui das medidas e vamos distinguir entre dois tipos de medidas. As medidas de âmbito nacional, basicamente foram implementadas desde o início da crise e que vou passar muito resumidamente a explicitar. Portanto, a primeira foi, de facto, em conjunto com outras áreas transversais em termos de agricultura, foi aqui a atribuição de adiantamentos para liquidação de pedidos de pagamento, todos os projetos com pedidos de pagamento no INFAP, no âmbito da promoção de países terceiros, que é um programa muito importante da nossa OCM, do nosso Plano Nacional de Apoio, e esses pagamentos antecipados já neste momento totalizam 4,3 milhões de euros. A segunda foi aqui uma decisão administrativa no sentido de criar-se condições para que a submissão das candidaturas do VITIS não tivesse impedimentos por parte dos proponentes. Outra medida que foi muito importante foi o contributo que o setor deu para a produção de álcool para fins hospitalares e farmacêuticos, adaptado o que é a medida já existente em anos anteriores de destilação de subprodutos, ou seja, a prestação vínica. Portanto, adaptou-se pela primeira vez o apoio que é dado à destilação para produtos hospitalares, para álcool para fins hospitalares e para a indústria farmacêutica. Até aqui isto não era possível e, em conjunto com a Associação Nacional de Destiladores, conseguiu-se aqui um compromisso muito interessante e, neste momento, temos nota que, ao nível do álcool para fins hospitalares e indústria farmacêutica, os estoques nacionais estão com um bom nível e também tivemos a contributo de muitas empresas que disponibilizaram parte dos seus subprodutos também para o mesmo efeito, que foi extremamente relevante. A nível da promoção do mercado interno, implementámos uma série de alterações de forma basicamente a flexibilizar não só os prazos de contratualização, como também da sua execução. A não aplicação da penalização da baixa execução financeira, a elegibilidade de despesas que foram comprovadas pelos beneficiários, mas que não puderam efetuar as ações por via dos confinamentos dos vários mercados e das limitações várias que surgiram durante o primeiro período da pandemia, entre os quais se inclui a Provine, obviamente, e a flexibilização do prazo de execução do apoio à promoção do mercado interno, que consiste no prolongamento da execução dos projetos que podem ser contratualizados até ao final de 2021. Isto parece simples, mas muitas vezes não é tão simples como parece, porque há aqui de facto uma série de regulamentação que tem que ser colocada ao serviço dos agentes económicos e das empresas para que haja instrumentos de reação rápida. A nível da promoção em países terceiros, que é um programa muito importante para as empresas e que faz parte do nosso plano nacional de apoio, não só aumentámos a dotação de 9 milhões no sentido de abarcar todos os projetos que se candidataram, portanto, componentes basicamente predispõem-se a fazer um conjunto de investimentos de 18 milhões de euros
nos países terceiros, mas é claro que esta dotação neste momento está bastante condicionada por todas as limitações levantadas pela pandemia. Mas foram também implementadas outras alterações às regras de execução dos projetos da promoção, nas suas diversas etapas, como o levantamento da restrição para que a redução em mais de 30% quanto ao orçamento da candidatura inicial não desse origem a um processo de reavaliação, a não aplicação de penalizações por baixa execução financeira e a elegibilidade das despesas também comprovadas pelos beneficiários em iniciativas canceladas ou adiadas por efeitos da Covid-19, tal qual no mercado interno, e a possibilidade de inclusão de rubricas de despesas associadas ao canal online. Estas, basicamente, em resumo, foram as medidas adotadas no que se refere ao âmbito nacional. No que se refere às medidas no âmbito da União Europeia, há que destacar aqui que a negociação com a Comissão, como o Jorge já comentou, não foi uma negociação fácil, inclusive entre as primeiras decisões da Comissão e a negociação com o Parlamento não ficaram totalmente resolvidas e, portanto, aquilo que foi criado foi um regulamento delegado, que é o 592, em que basicamente se abrem mais duas medidas, chamadas medidas de crise, a destilação de crise e a armazenagem de crise, que podem ser adotadas pelos Estados-membros, mas as quais não tiveram qualquer reforço de fundos comunitários no envelope nacional. Esta é destacar que desde a primeira hora o IVV junto do Ministério e o Ministério junto de fóruns de discussão exigem que, de facto, há necessidade de fundos financeiros excepcionais por parte. Aqui há alguma rigidez, não só ao nível financeiro, mas também até ao nível do prazo de execução do exercício financeiro 2020, que termina a 15 de outubro. Portanto, basicamente o que a Comissão diz neste Regulamento 592 é que, meus senhores, têm aqui estas medidas extraordinárias, adotem as medidas com os fundos que têm nos vossos planos e tem que ser tudo completado até ao dia 15 de outubro. Ora, isto de facto criou aqui uma limitação muito importante e apesar de continuarem ainda a existir negociações entre o Parlamento e a Comissão, a verdade é que o regulamento foi feito e nós tivemos que nos adaptar às circunstâncias. Basicamente, o que é que foram as medidas que não só constam do regulamento, mas que tomámos no âmbito da União Europeia, que também têm a ver com questões de regulamentação. O caso das novas autorizações de plantação de vinha, basicamente flexibilizámos aqui as regras aplicáveis às novas autorizações de plantação, sobretudo no que se refere ao prazo de validade destas novas autorizações, que normalmente é de 3 anos e que é absolutamente intransponível esse prazo conforme comunitário, mas que se conseguiu criar desta vez aqui forma de se poder prorrogar não só as plantações, como diversas outras, como alguns outros prazos que têm a ver com o arranque de vinha e a plantação de novas vinhas. No que se refere à reestruturação e reconversão de vinhas, o programa basicamente tinha sido lançado no ano anterior um aviso de abertura para a campanha de 50 milhões de euros e conseguimos fazer um aumento da dotação financeira para 73 milhões de euros, tendo em conta que o total das candidaturas estavam perto dos 90 milhões de euros, portanto não foi possível acomodar todas as candidaturas, mas foi viável, conseguimos flexibilizar aqui
ao nível financeiro o quadro no sentido de aumentar e de continuar a que o setor vitivinícola continue a ter uma importante medida de investimento com volume que de facto tem sido muito importante a nossa em termos de modernidade e de adaptação às circunstâncias várias das climáticas e da competitividade ao nível dos mercados internacionais, às questões do rendimento. As medidas que, entretanto, foram abertas e que eram mais adequadas aqui a dois fatores muito importantes, que são daqueles que neste momento mais nos preocupam ao nível da agricultura e da indústria, foram a destilação de crise e a do armazenamento. A destilação de crise, basicamente, criou-se uma medida para os destiladores, para vinhos DO e IG, com uma dotação de 10 milhões de euros do exercício financeiro FEAGA 2020, com um objetivo de volume de 300 mil hectolitros e com um preço DO e IG diferenciado, que foi colocado numa perspectiva nacional. Ainda está em fase de avaliação, dado que as candidaturas estão neste momento dadas, mas estão ainda no sistema a ser. No que se refere à armazenagem de crise, é também uma medida cujo prazo terminou ontem, é uma medida dirigida sobretudo às empresas, que visa dar de facto possam ser de alguma forma financiados e também a empresa possa ter algo de tesouraria. Foi uma medida que teve uma dotação de 5 milhões de euros, com um montante de apoio de 8 cêntimos de hectolitro, com um prazo de armazenamento até 30 de setembro, mas com a possibilidade de se criar aqui uma flexibilização, não só entre as medidas, entre todas as medidas de PNA, mas até ao nível dos apoios dados. Não entrando nas questões muito interessantes e relevantes que são todo o contexto que está neste momento a criar enormes dificuldades aos produtores em primeiro lugar e empresas, e que irá nesta fase que se aproxima venha a colocar também muitas dificuldades aos viticultores, e que muitas delas já foram aqui abordadas pelo Gilberto e pelo Jorge. Em termos de conclusões, eu queria aqui realçar que o fator de incerteza tem-se vindo a agravar, sobretudo nestes últimos meses, maio e junho. Nós tivemos aqui, penso eu, a felicidade, por um lado, e a iminência de fazer estas medidas com muito atempadamente, mas de facto a incerteza e a imprevisibilidade no combate à pandemia Covid-19, tanto em Portugal como no mundo, agravaram-se, isto porque de facto havia a expectativa social e até dos agentes económicos que o turismo recuperasse mais rapidamente, que o desconfinamento fosse mais aberto do que na realidade o foi. Por outro lado, quanto à situação económica e à previsão de campanha, as medidas também foram lançadas numa altura em que era difícil e ainda não há uma previsão definitiva relativamente à campanha presente, 2020, o que é um fator bastante importante, e esta imprevisibilidade de alguma forma caracteriza aqui o momento presente e tem-se vindo a intensificar. Por isso, o IVV tem vindo a ajustar rápido e continuamente, estamos em querer, todos os instrumentos de apoio ao setor e as decisões administrativas, que não referi aqui todas para não estar a amassar, mas que podem ser usadas no nosso site do IVV, portanto, todos os instrumentos de apoio para fazer para combater os efeitos da pandemia Covid-19, tendo em linha de conta que as circunstâncias são de facto muito dinâmicas.
ao nível dos vários fenómenos que encontramos, não só económicos, de consumo, em Portugal e no mundo. Ou seja, isto obriga-nos de facto a ter que reequacionar todos os instrumentos que temos, não só até ao final deste exercício financeiro, 15 de outubro, mas, tenho a certeza disso, no próximo exercício. Basicamente, para vos dar uma ideia, o Plano Nacional de Apoio a este exercício financeiro estão a ser neste momento discutidos no âmbito das negociações da PEPAC. O atraso nas negociações tem sido enorme. Tivemos aqui um período em que nem sequer normas de transição estavam claras e explícitas pela Comissão. Neste momento ainda está-se a discutir ao nível da Comissão as próprias normas de transição, já nem sequer falo do próximo exercício, da próxima PEPAC. Portanto, o IVV basicamente irá ter sim aqui uma total abertura junto de todas as entidades do setor, mas em particular das empresas, para reequacionar sempre que necessário e dentro, portanto, do âmbito da sua atuação e dos recursos que nós temos, todas as medidas que se considerem necessárias e válidas. Mas com um filtro que são basicamente 2 pontos que passam por a necessidade absoluta de manter a estratégia de criação de valor para a viticultura e indústria, criando condições favoráveis a que o preço da matéria-prima não desvalorize, em face de uma campanha que, sobretudo em algumas regiões, foi muito penalizada ao nível dos tratamentos fitossanitários e, portanto, ainda não estamos sequer perto da vindima, podem ocorrer ainda fenómenos ainda difíceis e, portanto, isto é algo que nos preocupa enormemente e é um ponto muito crítico. O outro ponto bastante crítico que nós é a necessidade também absoluta de mantermos a estratégia de reforço da competitividade dos agentes económicos, com especial destaque para a internacionalização e garantindo o reforço e aumentando a flexibilidade dos apoios à promoção junto das empresas, das organizações certificadoras, da Vini Portugal, de todas as entidades que de facto têm feito um trabalho extraordinário ao nível das nossas exportações. Portanto, não podemos perder estas duas linhas, é fundamental que estes objetivos estejam sempre presentes nas medidas que iremos adotando. Basicamente eu quero finalizar dando aqui uma nota que eu não posso deixar de dar, tem que ser positiva. Nós estamos neste momento e não sabemos que momento é este, pode ser um mês, 2, 3, pode ser 1 ano, 2 anos, num momento muito crítico. É basicamente um momento de mudança de muitos paradigmas, algumas mudanças que nós ainda não alcançamos, mas ao nível do vinho nós já sabemos e estamos a assistir a algumas mudanças de paradigmas importantes ao nível da distribuição, dos canais, como foi aqui referido, ao nível da cadeia de valor e da própria logística, ao nível da própria promoção, nas estratégias e táticas, os paradigmas passados têm que ser todos reequacionados e reinventados. Ao nível do turismo e do enoturismo, que foi de facto uma atividade extremamente afetada por esta crise, ao nível da oferta e dos serviços, temos que de facto também recriar aqui o que tínhamos vindo a fazer, e bem, até hoje, nesse sentido, o IVV está a trabalhar também junto do Turismo de Portugal para que se dê ênfase, sobretudo, à questão da promoção e do online, e também mudanças de paradigmas ao nível dos comportamentos dos consumidores que vão colocar muitos desafios às marcas dos produtores.
O IVV tem que estar de facto em linha com o que se passa na indústria, na agricultura e no mercado, é isso que estamos a fazer e procuramos adaptar todos os nossos recursos na salvaguarda de facto do que são os nossos pontos críticos, que é a criação de valor e a defesa da nossa internacionalização e promoção nos mercados externos. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada, Dr. Bernardo Gouveia, pela sua exposição, que felicito, incidiu também sobre pontos muito importantes, nomeadamente aquilo que são as medidas de apoio ao setor, ao nível dos pagamentos antecipados, das medidas de flexibilização, que é muito importante que haja uma flexibilização ao nível e simplificação ao nível dos procedimentos também, e das medidas de apoio que falou, de apoio à destilação e de armazenagem, e cujos resultados também esperamos que possam ser apresentados da forma mais célere possível, porque na verdade isso há de algum modo algum desejo assim dos produtores. Porque na verdade nós hoje temos uma crise, mas esta crise infelizmente vai porventura agravar-se de forma mais acentuada nos diferentes setores da economia e nesse sentido o papel do Estado, das políticas públicas do apoio ao setor serão fundamentais e eu creio que este é um desafio que irá ter em contínuo pelo menos nos próximos tempos e isso será muito importante de facto a política pública e o IVV enquanto instituto importante nesta área possa também aqui ajudar e dar esse contributo como tem feito e como seguramente continuará a fazer e onde aqui o plano de transição entre dois quadros comunitários de apoio é fundamental que se assegure entre o Portugal 2020 e o Portugal 2030 para que não haja aqui nenhum vazio de apoio às empresas. Para terminar, muito obrigado portanto pela sua exposição. Obrigado. Para terminar, temos o engenheiro Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, que é o organismo que tem a seu cargo a promoção internacional dos vinhos portugueses. Desenvolveu a carreira como enólogo em várias empresas, designadamente no Porão, Companhia das Lesírias, Pegos Claros e Fundação Abreu Calado. Presidiu ao IVV também entre 2012 e 2018 e foi CEO da Bacalhoa. Bem-vindo, engenheiro Frederico Falcão. Muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, agradecer à Sra. Diretora Celina Cassis, aos professores João Fazenda e José Couto o convite para estar aqui. Eu vou tentar ser um bocadinho mais sintético, até porque já quase tudo foi dito e pouco me resta dizer. Eu, entretanto, já reduzi muito a minha apresentação, vou tentar aqui partilhar. Já reduzi muito a minha apresentação porque já quase tudo feito. Bom, se consigo. Já estou. Deixa-me tirar aqui. Ok. Conseguem ver? Bom, muito bem. Sobre a promoção, eu vou focar um bocadinho mais na promoção 2020 e não me vou alongar também muito sobre isto, mas houve de facto uma grande quebra de vendas, quer no mercado nacional, quer em alguns mercados onde exportamos. Eu não vou falar muito no mercado nacional, apenas ressalvar aqui alguns pontos que foram ditos. Portanto, muitos sabemos, hoje já sabemos isso, que houve no mercado nacional uma quebra, sobretudo na Horeca, respeitável, com o fecho dos restaurantes, e houve inicialmente nas grandes superfícies, supermercados e hipermercados, houve um aumento de vendas que depois reduziu e estabilizou em vinhos de gamas mais baixas e em vinhos de formatos maiores, e portanto estamos a falar em bag-in-box. Obviamente, e isto já foi citado pelo Sr. Presidente do IVDP, e eu aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel que não tinha ainda cumprimentado, e todos que nos ouvem, já foi dito, e bem, obviamente que as pequenas empresas sofreram muito mais. No mercado nacional, muitas delas não vendem nas grandes superfícies e, portanto, viram os seus canais de venda principais, que eram o canal Horeca ou a venda à porta, reduzidas, em muitos casos, a zero. Houve um ligeiro aumento, sim, houve um aumento nas vendas online, mas isto não compensou nem de perto nem de longe as grandes quebras que houve. E, portanto, o mercado nacional foi um mercado que sofreu muito. Nós temos, e o Sr. Jorge Schanman referiu que Portugal tem um consumo per capita gigantesco, que ele diz que está convencido que é muito devido ao turismo. Eu estou cada vez mais seguro e
que se deve ao turismo, porque nós estivemos a estudar esses dados, nomeadamente o índice de Correll, tivemos a comparar o aumento do número de turistas em Portugal e o aumento de consumo de vinho em Portugal, quer nas grandes superfícies, quer no canal Horeca, e o índice de Correll, para quem conhece, é um índice que vai menos 1 a 1, sendo que o próximo do menos 1 ao próximo do 1 é muito forte, e encontramos correlações de 0,86, são correlações extremamente fortes, portanto há uma dependência muito grande do turismo. Não havendo turismo, naturalmente o consumo per capita caiu muito em Portugal. A seguir vou mostrar aqui alguns dados muito sumariamente daquilo que tem sido as exportações, o acumulado de janeiro a maio. Isto são dados INE e que nós trabalhamos, mas eu para aqui fui buscar os dados que estão disponíveis já no site do IVV. E, portanto, do que vemos em traços gerais, e o Sr. Presidente do IVV também já apresentou um pouco isto, vemos que, em geral, houve uma quebra em volume acumulado de janeiro a maio, comparando com o período homólogo de 2019. Portanto, houve uma quebra total em volume de 5,4% e uma quebra de 4,1%. Mas se olharmos para aquilo que a Vini Portugal mais foca e que se prende com a promoção e divulgação, sobretudo dos vinhos certificados, estamos a falar dos vinhos com denominação de origem e indicação geográfica, o que verificamos aqui é que houve um aumento em volume e em valor nas exportações. Portanto, há aqui alguns produtos a influenciar para baixo, os vinhos sem DOIG, os vinhos licorosos em geral, mas se olharmos para as linhas dos vinhos certificados, e tirando aqui os licorosos, houve, ainda assim, há um crescimento, ainda que parco, há um crescimento nas exportações até ao final de maio. Em geral, portanto, temos aqui uma quebra em volume e em valor, mas em geral estas quebras devem-se sobretudo ao mercado comunitário. Mercado comunitário que caiu 18% em valor e 18% em volume e 18,7% em valor. O mercado extracomunitário cresceu, isto considerando todos os vinhos. Se olharmos apenas para os mercados fora do mercado comunitário, portanto países terceiros, que inclui aqui a Suíça e a Noruega, por exemplo, aqui mais próximos de nós temos um aumento de 9,2% e de 13,9% em valor. Obviamente que o que influencia isto foram as medidas de confinamento que existiram, que não foram iguais em todo lado, nem ao mesmo tempo em todo lado, ou seja, primeiro sofreu a China, depois sofreu a Europa e agora estão a sofrer os outros mercados, como Estados Unidos, Brasil e Angola e outros mercados importantes para nós. Tem a ver muito com os pontos de venda onde Portugal está, ou seja, os nossos vinhos em alguns mercados estão mais concentrados no Horeca, portanto nos restaurantes, cafés e pequenas lojas, e portanto sofreram muito mais. Em mercados onde estamos mais em lojas especializadas ou grandes superfícies sofreram menos. Eu tenho aqui uma chamada de atenção, por exemplo, para os monopólios. O mercado da Suécia, comunitário, e o mercado do Canadá, apenas estes dois exemplos, extracomunitário, são mercados onde nós crescemos fortemente, ou seja, onde os vinhos portugueses tiveram um crescimento muito forte e reforçaram a sua cota de mercado até. As nossas dificuldades em 2020, nós estamos a reinventar todos os dias. Eu tomei posse há pouco mais de um mês e meio e nós temos que nos reinventar todos os dias, porque todos os dias surgem novidades nos vários mercados onde estamos presentes e onde temos ações. E, portanto, temos muitas limitações e muitas dificuldades. Desde logo, na forma de promover. Portanto, a forma tradicional de promover são provas, feiras, portanto, implica sempre presença física de consumidores ou de importadores ou de distribuidores, do que for. E, portanto, hoje em dia já não é possível em quase nenhum país do mundo, quase nenhum, eu já vou citar alguns onde isso ainda é possível, mas em quase lado nenhum isto nos é permitido fazer grandes ajuntamentos de pessoas e, portanto, temos aqui grandes limitações em relação às formas de promover tradicionais até aqui. Depois, ainda que se consigam fazer algumas ações e juntar pessoas, há sempre um sentimento de desconfiança e de medo por parte
por parte das pessoas, por parte dos consumidores, dos distribuidores, dos importadores, dos jornalistas. Portanto, há ainda um grande sentimento de medo e desconfiança nas pessoas. E, portanto, isto é verdade em muitos mercados, já não é tanto noutros. A China, por exemplo, durante o mês de junho, já realizou várias feiras e várias roadshows, desculpem-me o estrangeirismo, de divulgação de vinhos um bocadinho por toda a China, por todo o país, e eu vi imagens de várias provas cheias de pessoas, sem máscaras, pessoas sem distanciamento, portanto como se tivesse voltado tudo ao normal. Se isto é verdade na China, isto não é verdade na maior parte dos outros países onde nós estamos presentes e portanto há que ter algum cuidado. Também o risco, porque nós não queremos de forma alguma estar a promover ações lá fora, juntando pessoas e que depois que se tornem as nossas provas ou os nossos eventos se tornem pontos de contacto ou se tornem focos de infecção e que haja uma associação a um foco de infecção, a uma prova ou uma divulgação dos vinhos de Portugal e portanto aqui também temos que ser muito cautelosos para evitar cargas negativas em todas as ações que possamos vir a fazer. Jorge Schumann também já falou muito nisto, portanto são barreiras e restrições, neste momento temos, infelizmente, Portugal tem algumas restrições até em situação de pessoas, de visitas a alguns mercados onde os portugueses não podem entrar ou se entrarem têm que estar com quarentenas ou se regressarem desses mercados têm que estar com quarentenas e há também muitas restrições na circulação de bens, portanto há menos, sobretudo o que são cargas aéreas, há muito menos voos, há muito mais dificuldade em enviar vinhos para os mercados e mesmo na parte dos barcos, portanto da frota marítima, há também muitas limitações, maiores custos e muitas limitações de transporte de bens que também nos limita em termos de ação, até porque nós estamos a tomar as decisões cada vez mais, estamos a aguardar e estamos a ver quase mercado a mercado e estamos a tentar tomar a decisão de anular ou manter o mais tarde possível e muitas vezes temos dificuldade depois em conseguir fazer chegar os vinhos por todas estas dificuldades que eu falei de circulação de bens. Obviamente os grandes eventos foram cancelados, já aqui foi falada Provine, outras grandes feiras pelo mundo todo têm sido canceladas. A Vini Portugal tem feito alguns eventos, poucos eventos presenciais, portanto os últimos foram feitos até fevereiro. Quase todos os outros têm sido cancelados, adiados ou transformados. Transformados em webinars, transformados em provas em que nós fazemos chegar os vinhos à casa dos importadores, à casa dos jornalistas, à casa dos distribuidores. Portanto, são provas com menos pessoas, são provas mais limitadas e com um custo também grande, porque temos que fazer chegar os vinhos à casa de cada um desses nossos alvos preferenciais em termos de promoção. Também promovemos jantares mais com menos pessoas para grandes opinion leaders que possam ajudar a divulgar os vinhos de Portugal, masterclass, etc. Ou seja, nós temos que, de alguma forma, manter uma presença nos mercados estratégicos, não podemos largar de todo, mas com muitas limitações em termos de ações. Termino apenas aqui com um mapa com as ações que a Vini Portugal tem ainda previstas este ano, mas isto é no dia de hoje, amanhã poderá já não ser assim. Portanto, as ações, como eu digo, vão sendo canceladas, adiadas ou reformuladas. Um exemplo, nós temos, no Brasil tínhamos umas provas no Rio e São Paulo, que eram umas provas que envolviam milhares de pessoas, milhares de consumidores, que tivemos que alterar. Passámos de maio para novembro, depois antecipámos agora para outubro e vamos fazer uma prova, um evento virtual, portanto na internet, fazendo chegar, vinha a casa de pessoas, portanto reformulámos todo o evento. Depois a maior parte dos eventos são de promoção de educação ou de promoção em loja, e temos aqui o Canadá, muitas promoções em loja que ainda vão sendo possíveis. Vamos fazer promoção em loja no Brasil, vamos fazer uma grande ação com supermercados no Brasil. Temos aqui as provas ainda ativas dos Estados Unidos, Washington e São Francisco, que eu neste momento já devido que aconteçam. Temos aqui uma prova ainda ativa em Zurique, na Suíça,
que tem estado em cima, mas que notícias de ontem e de hoje nós estamos a ver todos os países a cancelarem as provas que tinham próximas da nossa e, portanto, o mais provável é que também venhamos a cancelar as nossas. Ou seja, grandes limitações de ações, grandes reformulações, mas tentando manter alguma presença no mercado e tentando que se fale dos vinhos portugueses no mercado. Termino com uma frase que eu gostei muito de ver do Sr. Presidente do IVV, que dizia que um dos objetivos do IVV era aumentar a flexibilidade dos apoios à promoção, frase que eu vi com muito agrado e que eu espero que se venha a concretizar nos próximos tempos, e na esperança também que 2021 voltemos a uma certa normalidade e que consigamos voltar a ter grandes crescimentos nas prestações de vinhos portugueses, como tivemos desde o ano 2010. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, engenheiro Frederico Falcão. Eu continuo com problemas aqui assim na câmara, estou claramente com um problema de imagem, mas pronto, vamos avançando porque me estão a ouvir. Obrigado, engenheiro Frederico Falcão. De facto, há muitas dificuldades devido às grandes mudanças que em termos de comunicação, não é? Para se fazer a promoção dos vinhos, e de facto é preciso apelar aqui à imaginação e até à inovação para de facto manter uma presença dos vinhos portugueses nos mercados. Isso de facto é muito importante. Ora, o tempo avançou muito, já ultrapassamos o nosso tempo. De qualquer forma, podem ainda colocar uma questão ou duas. Eu, entretanto, posso colocar uma questão e que é a seguinte: de que forma é que a pandemia poderá, de facto, acentuar as tendências para a sustentabilidade, ou seja, para um modo de produção mais sustentável? De facto, se poderá haver aqui assim um contributo da situação que se vive atualmente para esta tendência. Eu dirigi esta pergunta, pelo menos em primeiro lugar, ao Jorge, mas depois os outros oradores podem também intervir, caso pretendam. Obrigado. Bom, eu como chamei a atenção, há várias iniciativas que visam pôr o setor de vinho dentro atingir a sustentabilidade do setor de vinho. É numa forma suposta positiva, mas também a sustentabilidade tem que ser equilibrada, não é? Assim, nós sentimos, de certa forma, que algumas das iniciativas que são vindo da Europa, de Bruxelas, de facto estão a acelerar, porque as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, estão mais preocupados com o consumo de alimentos melhores, ou pelo menos isso é a tendência que se está a identificar, mais do que estava. Isto é uma coisa que já existia. Se nós olharmos para oportunidades, evidentemente o setor pode reagir positivamente, fornecendo mais informação ao consumidor, uma coisa que eventualmente será obrigatório, mas voluntariamente deveríamos começar já a partilhar com o consumidor. Também a adotar práticas mais sustentáveis. Isto não quer dizer eliminar o uso de algumas práticas e alguns químicos que são utilizados e passar todo a vinhos naturais ou vinhos orgânicos, porque aí perde uma coisa que é importante também, não podemos esquecer que a sustentabilidade económica também tem que entrar no mix da sustentabilidade, mas uma área que tem vindo a preocupar, porque de facto tem uma visão muito unilateral, é a área da saúde. E quem me conhece sabe que eu tenho andado muito preocupado com isto há vários tempos.
Numa conferência há um mês atrás, ouvi a subdiretora da DG Santé questionar se era sustentável as empresas de vinho em Europa exportar vinhos para países terceiros e passar problemas que existem em Europa sobre o consumo, o mau consumo dos nossos produtos para esses países. Isto são coisas que temos que estar muito sensível, que existem estas ideias que algumas vezes não condizem com a sustentabilidade do nosso setor. Muito bem, eu ia só dar aqui nota do seguinte, nós agora estamos a ficar mesmo fora de tempo, portanto aqui queríamos tentar ter um esforço coletivo para fecharmos no máximo até às 8 e temos aqui algumas questões ainda, portanto resta-nos cerca de 10 minutos e portanto eu diria que, sem prejuízo desta questão que foi colocada pelo professor José Couto, se alguém quiser comentar, mas também chamava a atenção e aqui deixava para que cada um dos oradores também entrevisse de forma sucinta e expresse uma das questões que aqui está. Vou ler aqui algumas questões que nos foram colocadas. Qual é o papel da diáspora portuguesa na distribuição e exposição dos vinhos portugueses, nicho ou canal de distribuição? Depois temos ainda outra questão que é se existe espaço para o aparecimento de novos distribuidores online da venda de vinhos, se iremos dar um contributo positivo para a venda e distribuição dos mesmos. Depois alguém desde o Brasil nos escreve dizendo que, apesar das restrições do Brasil, como é que nós vemos o aumento exponencial do consumo de vinhos para os brasileiros durante a pandemia, e esta é outra questão, e a valorização do euro em relação ao real deixou os vinhos portugueses muito caros. O acordo Mercosul-Europa deve saltar esse mercado. Qual a perspectiva para que esse acordo seja aprovado na União Europeia? E, portanto, eu deixaria agora convosco para que pudessem de forma sucinta escolher uma das questões e responder. Se calhar começava pelo Dr. Bernardo Gouveia, se quiser comentar, apresentar uma resposta a uma destas questões. Muito obrigado. Apelando à sua melhor síntese, por favor. Muito bem, qualquer das questões é muito interessante. Vou tentar responder aqui a uma que foi colocada, que é fundamental, que tem a ver com os distribuidores online, venda de vinhos. O canal online depende da forma como esta pergunta tem que ser posicionada, porque uma situação, uma realidade é o canal online em Portugal, outra realidade é o canal online nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha ou noutros países. São situações completamente diferentes. Mas, ao nível da internacionalização, me parece um aspecto de futuro muito interessante, que é o canal, a cadeia de valor se alterar e o modelo da distribuição vir-se a alterar no sentido dos produtores chegarem mais diretamente aos consumidores. Há aqui algumas questões. Só focando-nos na internacionalização, eu aqui não me foco no mercado nacional, há aqui algumas questões importantes que ainda são barreiras. Por exemplo, a questão fiscal, tanto que ao nível até da própria Europa tem barreiras de facto que são muito difíceis de ultrapassar, e a questão logística. A logística, o vinho é altamente penalizado pela conta que é feita na logística, sobretudo tem basicamente o peso como uma variável fundamental do preço e afeta bastante ainda o tipo de desenvolvimento que o canal online pode ter. No entanto, este momento deu uma oportunidade única a este canal e aos produtores de vinho para reajustarem a sua estratégia ao nível da distribuição e valorizar mais este canal. Muito bem, muito obrigado. Professor Gilberto Igrejos, quer comentar alguma questão? Basicamente só fazer um encerramento em termos daquilo que foi dito e talvez repescasse a questão da sustentabilidade, que me parece no quadro atual bastante premente. E dizer que a questão da sustentabilidade associada à questão da biodiversidade e à questão da riqueza genética que nós temos no nosso país é uma questão que merece um trabalho particular, até pela questão a que acresce as alterações climáticas que se fazem sentir no nosso planeta. E, portanto, é uma questão bastante premente e que acho que todos devemos dar a devida atenção. Eu sei que há trabalhos em curso em algumas universidades
que visam a caracterização genética, que visam o conhecimento do genoma dessas castas, das castas melhor adaptadas precisamente a questões de stress, sejam ligadas ao stress hídrico, ao stress térmico, mas penso que devemos dar alguma importância a esta questão. Uma outra questão que também tem a ver com as próprias exportações e o próprio relacionamento dos mercados internacionais tem a ver com uma questão que é muito importante para as denominações de origem de Douro e Porto, que tem a ver com a nossa proteção das nossas denominações de origem, Douro e Porto, e que tem sido feito um trabalho muito exaustivo da proteção das DOs Douro e Porto no mundo, e esse trabalho deve ser continuado e deve ser até reformulado nas coisas que não têm corrido tão bem com alguns países, designadamente a Rússia, a Nova Zelândia ou os Estados Unidos, e, portanto, tentar que as nossas denominações de origem, aqueles produtos que são genuinamente portugueses e que são nossos, possam merecer essa implantação também nesses mercados, e preocupa-nos sobremaneira, nesta altura, a questão do Brexit e a saída da Inglaterra do mercado europeu. E saber muito bem como é que as nossas proteções de origem vão ficar também nesse país e como é que vai ser o nosso novo relacionamento com o Reino Unido no futuro. E dizia isto e não acrescentava muito mais em relação às temáticas que foram desenvolvidas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Professor. Engenheiro Frederico Falcão, para depois fecharmos com o Sr. Jorge Sandman para nos dar a sua última perspectiva. Muito obrigado, vou ser também relativamente sucinto, já estamos muito adiantados na hora, e há aqui várias perguntas sobre o Brasil. Eu reforçava um pouco aquilo que eu disse há pouco, ou seja, dou um dado novo em abril, no mês de abril, que foi um mês já de confinamento no Brasil, os vinhos portugueses foram os únicos vinhos nos principais países que vendem para o Brasil. Os vinhos portugueses foram os únicos vinhos a crescer no mercado, a crescer em volume e a crescer em valor. Os chilenos caíram, os argentinos caíram, os italianos caíram, os franceses caíram, nós crescemos. Portanto, isto mostra um bocadinho a confiança que há já nos consumidores brasileiros nos nossos vinhos, ou seja, consideram-nos já um valor seguro e compram os nossos vinhos. O Brasil é um mercado importante para nós, temos várias ações programadas para o mês de outubro no Brasil. Este grande evento do Rio e de São Paulo, que vai ser transformado online, juntamente com a Rede Globo e com o Jornal Público Nacional, que está a ser amplamente divulgado agora no Brasil. Simultaneamente, no final de outubro, vamos ter uma grande ação nos supermercados no Brasil com as principais cadeias de supermercados hiperes envolvidas nisto. Portanto, vamos ter um festival de vinhos portugueses com os vinhos em destaque durante uma semana nesses vários super e hipermercados. Portanto, vamos ter uma grande, enorme visibilidade dos vinhos portugueses no mercado. De facto, temos duas, apesar das contrariedades, que são a desvalorização do real face ao euro, que de facto neste momento são preocupantes, quer a desvalorização, quer a oscilação, portanto há muita instabilidade nos câmbios das moedas que nos trazem algumas preocupações, e o acordo com o Mercosul, que infelizmente ainda não está concluído e que obviamente gostaríamos que tivesse e que pudesse de alguma forma reduzir as taxas que incidem sobre os produtos, e eu falo sobre os portugueses, que é os que nos interessam, sobre os vinhos portugueses, e que de alguma forma nos tornem mais competitivos ainda no mercado. Agora, apesar destas desvantagens todas, nós estamos a crescer no Brasil e em maio, no acumulado a maio, continuamos a crescer, o que é bastante positivo. Muito obrigado. Muito obrigado, são boas notícias, portanto perceber que num período tão difícil crescemos em volume e em valor no Brasil. Sei que tenho aqui amigos portugueses que estão no Brasil e ouvem-nos no Brasil e portanto seguramente também ouvem isso com agrado e espero que tenham dado um contributo também no consumo de vinho português lá no Brasil. Passava ao Sr. Jorge Sandman para nos dar a sua última palavra antes de fecharmos, por favor. Professor Nuno Fazenda, muito obrigado. E para a última palavra teria que ser um conselho que deve agradar a todos. Eu acho que o vinho consumido com moderação diariamente, com alimentação tipo mediterrânica, equilibrada, com algum exercício também moderado, nada de excesso, com o consumo de água, que é importante para hidratar, resulta num ambiente, uma mentalidade, um espírito relaxado, reduz o stress,
reduz também a adrenalina que nós muitas vezes, depois destas conferências, temos nos nossos corpos, e nós sabemos que a redução de stress e a redução da adrenalina faz bem. Aliás, nós sabemos que um excesso de adrenalina e um excesso de stress faz mal. Portanto, o vinho também tem a sua parte em nossa saúde, quando é consumido com moderação e quando é consumido como parte da nossa dieta mediterrânica. Eu acho que temos que trabalhar todos para recuperar o que é a dieta mediterrânica. E isto tanto faz se uma pessoa está no norte e come mais dieta atlântica, é a questão do tipo de dieta. E sair do fast food, beber vinho com moderação. Olha, que seja uma boa noite para todos. Eu, por acaso, tenho um branquinho aí no frigorífico. Muito bem. E vou beber um copinho agora. Muito obrigado. Ora, muito bem. São conselhos sábios, que acho que é uma belíssima forma de terminarmos esta nossa sessão e, portanto, nós aproximamos todos da hora de jantar e, portanto, acho que estes conselhos de beber bons vinhos e também com moderação, acho que são muito oportunos, precisamente até nesta hora que se aproxima o jantar. Para concluir, e com a licença também do professor José Couto, que nós nos articulamos, queria agradecer em meu nome e em nome do professor José Couto e de toda a equipa da Universidade Católica, toda a vossa disponibilidade, ter aqui a presença de 3 instituições de referência representadas pelos seus responsáveis máximos, portanto, do IVV, do IVDP e da Vini Portugal, e a presença do Sr. Jorge Sandman também, foi de facto um privilégio para nós e por isso queria de facto dar-vos conta deste nosso agradecimento à vossa presença e das vossas exposições. Agradecer a presença também de todos por terem estado nesta sessão e também por terem muitos aguentado até ao fim, a esta hora já tão tardia. Agradecer à Rita, à Tânia, ao Pedro e ao Diogo, da equipa da Católica Lisbon, que conseguiram assegurar toda esta mecânica no back-office e, portanto, creio que ficaríamos por aqui. Nós vamos, porventura, encontrando noutras sessões, seja no contexto dos cursos de vinhos ou da Católica Lisbon ou noutras sessões, e, portanto, estamos ao vosso dispor. Resta-me, em meu nome e do professor José Couto, agradecer-vos e desejar-vos um bom jantar e com bons vinhos e com moderação. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado.